Deus criou Adão e Eva para reinarem sobre a terra, sobre todas as coisas. Mas, por causa da desobediência e do pecado, o homem perdeu o poder e a autoridade para reinar sobre a terra, e a maldição sobreveio à humanidade. Adão e Eva viviam sem qualquer preocupação no paraíso, sem enfermidades, sem maldições, sem sofrimento. Mas o pecado trouxe a maldição. Mas Deus prometeu que através da semente da mulher levantaria um Salvador que pisaria a cabeça da serpente e traria salvação à humanidade. Deus, desde o início, prometeu a restauração do seu reino através do descendente da mulher, através de Cristo. Deus sempre teve em mente um plano para restaurar o seu reino entre os homens e trazer a justiça e a salvação à humanidade. E através de homens que confiaram em Deus e obedeceram aos seus mandamentos, Deus deu prosseguimento ao seu plano de salvação à humanidade. Através de Abraão, Isaque e Jacó, vieram as 12 tribos de Israel. E Deus continua seu plano de restauração do seu povo, de restauração do seu reino. Após a formação do reino de Israel, nós vemos que houve a divisão do reino de Israel em 2 reinos, que foi o reino de Judá e o reino de Israel. Vemos que após essa divisão, o reino de Israel se perdeu em pecado, idolatria e todo tipo de maldade. E Deus permitiu que viesse o império assírio e os levasse em cativeiro. E o reino de Israel veio a ser disperso entre todas as nações. E então passou a existir somente o reino de Judá. Mas Deus, Ele tinha um plano em mente. Deus sempre teve um plano de restaurar o seu reino e de levantar o seu povo. E nós vemos então que Deus, através do profeta Ezequiel, Ele promete restaurar o seu povo e restaurar o reino de Israel através de 2 pedaços de madeira. Ou seja, Deus estava prometendo restaurar o seu reino através da cruz de Jesus Cristo. Na cruz de Cristo Jesus, os 2 reinos de Israel são restaurados. O reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel que estava disperso, ele passa a ser restaurado pela fé. E os gentios também, que não faziam parte do reino de Israel, eles são enxertados no reino de Israel. E agora Deus, ele derruba por terra toda a divisão. E não há mais agora nenhuma divisão de judeu, de grego, de servo, de livre, mas todos se tornam um em Cristo Jesus. Deus, ele cumpre na cruz de Cristo a promessa de restaurar o reino de Israel e também enxerta os gentios pela fé, que passam a fazer parte do Israel de Deus. Os judeus e gentios juntos em um corpo, unidos pela fé, é o Israel de Deus. O povo judeu e gentil convertido ao Evangelho formam as 2 testemunhas, formam o reino de Deus e formam também as 2 testemunhas de Deus, Israel e Judá, ou judeus e gentios. Nós vemos Jesus dizendo ali no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja, no dia de Pentecoste, no livro de Atos, capítulo 2, ela recebe o Espírito Santo como línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E agora, esse povo judeu e gentil convertido ao Evangelho, que recebe as línguas de fogo, eles começam a falar e sair fogo da sua boca, e sair palavras poderosas da parte de Deus. Então, o povo de Deus convertido ao Evangelho, formado por judeus e gentios, são as 2 testemunhas de Deus, que anunciam o Evangelho sobre a terra, que tocam a trombeta de Deus sobre a terra. No livro de Apocalipse nós vemos uma mulher vestida do sol,
com a coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, estava grávida para dar à luz. Nós compreendemos pela palavra de Deus que esta mulher é a igreja de Deus, formada por judeus e gentios. Essa mulher representa o reino de Deus, representa o povo de Deus, que é formado por judeus e gentios. Ela está grávida de Cristo e está gerando almas pelo Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre ela. Ao tocar a última trombeta, inicia-se o reino de Cristo sobre a terra, e Deus completa o seu plano, que desde o princípio ele havia prometido de trazer a restauração através da semente da mulher, do descendente da mulher. Após o toque da última trombeta, os reinos do mundo se tornam do nosso Senhor e do seu Cristo, e a igreja agora reinará juntamente com Cristo pelos séculos dos séculos.